E se aquilo que você sempre acreditou ser sua maior força fosse, na verdade, a armadilha mais perigosa em que você já caiu? E se a sensibilidade que carrega, aquela mesma que te faz sentir o que os outros escondem, fosse também a chave secreta que os narcisistas temem e não conseguem controlar? Carl Jung já advertia: nas zonas mais obscuras da psique, nada é exatamente o que parece. A pergunta não é se você é um empata, mas que tipo de empata você realmente é, e se esse arquétipo está te guiando para a luz ou para a escuridão. Imagine caminhar por um corredor de espelhos, onde cada reflexo devolve não apenas sua imagem, mas também a sombra oculta daqueles que tentam manipular você. O narcisista olha, sorri, finge ter o poder, mas algo nele treme diante de certas presenças. Há empatas que não podem ser dominados, que carregam em si uma energia tão enigmática que desmonta qualquer máscara. Jung diria: quando a sombra encontra a sombra, o jogo muda. Mas você já percebeu qual é o reflexo que os outros veem em você? Talvez você se reconheça como alguém que sente demais, que se sacrifica, que carrega dores que nem são suas. Mas e se eu te dissesse que, em meio a essa vulnerabilidade, existe uma força mortal, um poder que os narcisistas jamais conseguem decifrar? Essa força não está na superfície, não está na bondade aparente, mas em um arquétipo que se revela apenas quando a manipulação chega ao limite. E é exatamente nesse limite que a máscara cai. Você já esteve nesse ponto de ruptura? O mais perturbador é que a maioria das pessoas nunca descobre qual tipo de empata é. Vivem prisioneiras de rótulos, acreditando que ser sensível é ser fraco, quando na verdade escondem dentro de si um mecanismo de defesa ancestral capaz de virar o jogo contra o manipulador. É como se houvesse uma senha secreta na sua alma, que só se ativa diante da ameaça certa. E quando se ativa, não há controle possível. Mas quem realmente tem coragem de encarar essa verdade? O que Jung deixou como pistas é mais do que psicologia, é um mapa para atravessar o labirinto da alma humana. Os 5 tipos de empata mais mortais não são apenas perfis, são forças arquetípicas, capazes de transformar vítimas em caçadores e sombras em luz. A questão é: qual desses arquétipos habita você? A resposta não é simples nem imediata, e talvez seja por isso que os narcisistas fazem de tudo para desviar sua atenção. Porque se você descobrir, nada será como antes. É curioso como a mente humana, em seu silêncio noturno, insiste em nos mostrar cenas que preferimos esconder de nós mesmos. O olhar do outro que nos atravessa, a sensação de carregar algo que não nos pertence, a memória de uma ferida que nunca cicatrizou. Carl Jung dizia que nada do que é inconsciente desaparece, apenas aguarda o momento certo para se manifestar. E quando esse momento chega, o corpo treme como se reconhecesse uma verdade que a mente se recusa a aceitar. Você já sentiu que alguém ao seu lado não precisava dizer nada para roubar sua energia? É como se o simples gesto, o tom de voz ou até o silêncio se infiltrasse dentro de você, mexendo com suas emoções mais escondidas. O empata, sem querer, abre as portas de si mesmo, e por essas portas entram não apenas dores, mas também forças que não são suas. O narcisista sabe disso, ainda que inconscientemente. Ele fareja essa abertura como um predador que reconhece o cheiro da presa. Mas existe algo que o narcisista não compreende, uma falha no seu instinto. Porque ao mesmo tempo em que o empata parece vulnerável, ele carrega dentro de si um reflexo invisível, um espelho que devolve ao outro aquilo que ele tenta esconder. Jung chamaria isso de confronto com a sombra, o momento em que aquilo que foi reprimido retorna, multiplicado, impossível de ser contido. O narcisista acredita controlar, mas acaba olhando para dentro de si sem querer. E é nesse instante que o jogo começa a se inverter. Quantas vezes você tentou explicar sua dor e foi desacreditado? Quantas vezes sentiu que sua sensibilidade era vista como exagero, como fraqueza? Essas marcas moldaram sua forma de existir, mas também te prepararam para algo que você talvez ainda não tenha percebido. Porque cada lágrima, cada silêncio, cada noite em que você carregou dores alheias como se fossem suas,
Tudo isso formou camadas ocultas de resistência. Não se trata de resistência superficial, mas de uma força que cresce no subterrâneo da alma, onde o olhar humano raramente alcança. E é justamente aí que mora o perigo para os narcisistas. Eles acreditam que dominam o empata, quando na verdade se aproximam de um campo minado. É como caminhar em uma floresta calma, sem perceber que o chão inteiro está coberto de raízes que, ao menor passo errado, se entrelaçam e prendem. O empata não planeja conscientemente essa armadilha, mas sua própria natureza o faz refletir de volta tudo o que o narcisista tenta projetar. É como se a sombra, cansada de ser ignorada, usasse o corpo do empata para se revelar. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem provocar em você uma sensação inexplicável de repulsa, mesmo antes de abrirem a boca? Isso não é acaso, não é intuição vaga. É a sua psique reconhecendo sinais sutis que escapam da lógica. Jung dizia que o inconsciente coletivo fala em símbolos, e talvez o seu corpo reconheça no outro um símbolo de algo que precisa ser revelado. Quando o empata sente, ele não apenas capta emoções, ele lê símbolos, interpreta linguagens que ninguém mais percebe. E quando essa leitura acontece, algo começa a se quebrar na estrutura de poder do narcisista. Porque ele percebe que não está diante de alguém comum. Há um olhar que o desnuda, um silêncio que o incomoda, uma energia que o expõe. O que parecia controle começa a se transformar em desconforto. É como se o espelho que ele sempre evitou fosse colocado à sua frente, e dessa vez não há como desviar os olhos. O empata se torna não apenas um receptor, mas um revelador. Mas a revelação nunca é suave. Ela vem como um sussurro que cresce, como uma rachadura que se espalha pela parede até que tudo desmorone. O empata não controla o momento em que isso acontece, mas carrega em si a inevitabilidade desse desfecho. O narcisista sente, mas não entende. Percebe, mas não sabe nomear. E esse não saber é o que o destrói, porque ele não suporta olhar para aquilo que o empata lhe devolve. Talvez seja por isso que tantos empatas vivem confusos, acreditando que sua dor é um fardo sem sentido. Na verdade, ela é o preço de carregar uma lente rara, uma percepção que transforma o invisível em visível. Eu diria que esse é o caminho da individuação, suportar o peso de enxergar aquilo que os outros negam e ainda assim continuar. Mas será que você já percebeu a força que existe no simples fato de sentir? E aqui nasce o paradoxo que sustenta toda essa jornada. O empata é ao mesmo tempo presa e caçador, vítima e juiz, vulnerável e mortal. O narcisista pode manipular muitos, mas diante de certos empatas, ele tropeça no próprio reflexo. O que parecia domínio se torna impotência, e o que parecia fragilidade se revela como a arma mais silenciosa e inevitável que existe. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há momentos em que o empata sente o coração bater em ritmos estranhos, como se respondesse a um chamado invisível. Não é ansiedade comum, não é apenas sensibilidade. É como se o corpo fosse um instrumento afinado pelas forças ocultas da psique coletiva. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino, e talvez o destino do empata seja carregar em si o eco das dores que ninguém ousa encarar. Essa consciência dói, mas também desperta. O narcisista se aproxima como quem domina o palco, acreditando que todas as atenções pertencem a ele. Mas há um detalhe que escapa do seu cálculo. O empata não precisa de holofotes para enxergar. Ele lê os bastidores, percebe as intenções não ditas, capta o gesto que contradiz a palavra. O que para os outros passa despercebido, para ele é um grito silencioso. É esse olhar que desarma, é essa percepção que faz o narcisista sentir-se exposto, mesmo sem saber por quê. E no fundo, o narcisista teme.
Ele teme ser visto na sua nudez psíquica, teme que alguém atravesse a muralha de aplausos e máscaras que construiu ao longo da vida. O empata sem esforço faz exatamente isso. Não com raiva, não com cálculo, mas com a naturalidade de quem sente além da superfície. E essa naturalidade é insuportável para quem vive de disfarces. O empata não acusa, mas a sua simples presença já denuncia. Há uma ferida antiga que pulsa em cada empata, uma ferida que o narcisista tenta explorar. É a ferida de não ser compreendido, de ser chamado de exagerado, de sentir demais em um mundo que insiste em sentir de menos. Essa ferida é aberta como um campo de batalha invisível. Mas é justamente dessa ferida que nasce o poder que o torna incontrolável. Porque no fundo da dor mora uma claridade que não pode ser apagada. E essa claridade ilumina até as sombras mais bem escondidas. Você já percebeu como, às vezes, alguém te olha e, em silêncio, parece ler pensamentos que você não disse? É desconfortável, quase insuportável. É esse o efeito do empata nos narcisistas. Não é magia, não é feitiço. É apenas a consciência da alma funcionando como espelho. Jung afirmava que todo encontro humano é também um encontro de inconscientes. E nesse choque invisível, o empata tem vantagem, porque sente o que o outro evita sentir. O paradoxo é que o empata não busca poder, ele não planeja dominar, ele apenas é. E essa autenticidade é mortal para o narcisista, porque desmonta toda a estratégia de controle. O empata não joga o mesmo jogo, mas sua simples presença altera as regras. Como lutar contra alguém que não responde aos comandos previsíveis? Como manipular quem percebe a manipulação antes mesmo dela começar? O empata não sabe que é um espelho até que o narcisista se vê refletido nele. E quando isso acontece, algo dentro do manipulador racha. É como se o castelo de cartas começasse a desmoronar por dentro, mesmo que por fora ele continue sorrindo. O empata não precisa confrontar, porque a verdade já confronta em silêncio. Esse silêncio é ensurdecedor. Mas não pense que isso é fácil para o empata. A cada encontro com a sombra alheia, ele também enfrenta a sua própria sombra. É como segurar um espelho de duas faces. De um lado, mostra ao outro aquilo que ele não suporta. Do outro, mostra ao próprio empata as dores que preferia não sentir. É um duelo íntimo, um combate sem testemunhas. E nesse combate não há vencedores fáceis, apenas transformações inevitáveis. Talvez por isso o empata se sinta tão cansado, como se carregasse séculos de batalhas em um único corpo. Mas esse cansaço é também a marca de sua força. Ele sobrevive a cada invasão emocional, se reconstrói a cada manipulação e ainda assim permanece de pé. Essa resiliência silenciosa é o que mais perturba o narcisista. Perceber que, por mais que tente sugar, o empata sempre se reergue. E aqui surge a pergunta que ecoa como um sussurro na mente. Será que você já percebeu de qual lado desse espelho está? Será que você é apenas aquele que sente demais? Ou já se tornou o reflexo que nenhum narcisista consegue suportar? Talvez a resposta não esteja na razão, mas na sensação que agora pulsa dentro de você. Porque sentir é a chave, e a chave sempre abre portas que a mente não ousaria atravessar. Há algo de inquietante no silêncio que precede um encontro entre empata e narcisista. Não é apenas ausência de som, mas um campo invisível que se arma, como se duas forças arquetípicas se aproximassem para um confronto inevitável. O narcisista acredita ter o controle, mas no fundo sente um desconforto que não sabe nomear. É como se a sombra que ele tanto esconde fosse chamada à superfície pelo simples respirar do empata. Esse chamado não é consciente. O empata não decide revelá-lo, mas a própria energia do encontro faz emergir verdades que estavam adormecidas. Jung diria que quando o inconsciente coletivo se movimenta, o indivíduo não tem escolha senão participar. E nesse movimento, o narcisista se vê despido de sua própria armadura psíquica. Ele treme, mas disfarça. Sorri, mas por dentro sente a rachadura se abrir. E você já percebeu como algumas pessoas parecem perder a força diante da sua presença? Não importa o que digam,
Não importa o quanto tentem impor autoridade, existe algo nelas que começa a vacilar quando você está por perto. Isso não é fraqueza sua, é poder. Um poder que não se mede em gritos nem em imposições, mas na capacidade de tocar o nervo oculto do outro. O empata é o dedo invisível que pressiona a ferida que o narcisista tenta esconder de todos. Esse é o paradoxo que assusta. A força vem disfarçada de fragilidade. O empata sangra, mas o sangue que derrama revela o veneno do outro. O narcisista, acostumado a dominar, não sabe lidar com quem transforma dor em espelho. É como se, de repente, estivesse preso em um labirinto, onde cada parede reflete sua própria imagem distorcida. Ele corre, tenta escapar, mas quanto mais foge, mais se encontra. E o empata? O empata também sofre, porque sentir o que não é seu é como carregar um peso que não se escolheu. Cada lágrima que não pertence, cada angústia que vem de fora, entra e se mistura com as próprias feridas internas. É nesse ponto que a confusão nasce, onde termina o eu e onde começa o outro. Jung dizia que a individuação exige atravessar esse nevoeiro, exige reconhecer a sombra sem se perder nela. Mas há um momento de revelação silenciosa. É quando o empata percebe que não precisa lutar com a sombra, apenas deixá-la se mostrar. O narcisista então se afoga no reflexo. É um processo lento, quase imperceptível, mas devastador, porque o controle que parecia absoluto escapa como areia entre os dedos. O empata não fez nada, mas tudo mudou. E você já sentiu esse instante? Esse momento em que, sem dizer palavra, o outro se cala, se incomoda, muda de comportamento? É como se algo invisível tivesse entrado na sala e alterado o ar. Não se trata de poder declarado, mas de presença. A presença que desestabiliza. A presença que revela. O empata é, por natureza, esse portal que conecta o oculto ao visível. No fundo, é isso que o torna mortal para os narcisistas. Não é o que faz, mas o que é. Sua existência expõe, sua sensibilidade denuncia, sua vulnerabilidade revela. O empata não joga o jogo de poder. Ele é o tabuleiro no qual o jogo acontece. E nesse tabuleiro, o narcisista sempre perde. Mas a vitória não vem sem preço. O empata paga com noites insones, com o coração exausto, com a sensação de carregar dores que nunca escolheu. Ainda assim, esse preço se torna a moeda de uma verdade maior, a de que existe dentro dele um arquétipo ancestral, uma força que o mundo ainda não sabe nomear. Talvez por isso tantos se sintam perdidos, porque nunca lhes disseram que a sensibilidade é, na verdade, uma arma invisível. E aqui fica a pergunta que reverbera como um eco dentro da alma. Será que você já descobriu esse poder em si, ou ainda acredita que sentir demais é sua maior fraqueza? A resposta não está em palavras, mas naquilo que agora pulsa em silêncio dentro de você. Porque a cada respiração, a cada lembrança, a cada arrepio, você se aproxima do reflexo que o narcisista jamais poderá suportar. Há algo que acontece quando o empata cruza o olhar com o narcisista. Não é um encontro comum. É como se duas forças arquetípicas se tocassem em um campo invisível. O narcisista sente a necessidade de provar sua superioridade, mas esse impulso é apenas um reflexo do medo que o empata desperta nele. Jung dizia que aquilo que reprimimos retorna com mais força, e diante de um empata, essa repressão se torna insuportável. O mais perturbador é que o empata não precisa se defender de forma agressiva. Ele não precisa levantar a voz ou impor presença. Basta existir. A vulnerabilidade que carrega se transforma em um espelho implacável, devolvendo ao narcisista as verdades que ele nunca quis ver. O que parecia fraqueza se torna uma sentença silenciosa, e nenhum disfarce é suficiente para conter a revelação. Você já notou como, em certos encontros, alguém parece perder a própria máscara diante de você? O sorriso se quebra, a fala vacila, os olhos desviam. É nesse instante que o empata toca o coração da sombra. Não é um ataque, é apenas o reflexo inevitável do encontro.
E o narcisista, que vive de máscaras, se vê diante do que mais teme, a nudez psíquica. Esse choque não é apenas externo, é também interno. O empata sente a dor do outro entrar como um fluxo incontrolável. É como se uma corrente atravessasse sua pele e se infiltrasse na alma. E nesse processo, ele também se confronta com a própria sombra, com as próprias feridas que ressoam com as dores alheias. O peso é quase insuportável, mas é nesse peso que a força se revela. Jung falava que ninguém se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão. O empata vive essa lei todos os dias. Ao absorver as sombras externas, ele é obrigado a lidar com as próprias. E nesse confronto silencioso, algo se desperta, uma clareza que não pode ser manipulada, um olhar que atravessa ilusões. É por isso que os narcisistas não suportam certas presenças, porque elas não são apenas pessoas, são portas abertas para o inconsciente. E diante dessa porta, o narcisista sente o pânico de ser engolido pelo que sempre negou. Ele tenta controlar, tenta manipular, mas quanto mais tenta, mais se afoga em si mesmo. O empata não luta, apenas sustenta o reflexo. Você já sentiu esse poder dentro de si, mesmo sem compreender de onde vem? Essa sensação de que, sem querer, revela verdades ocultas em quem está ao seu redor? Esse poder não é aprendido em livros, nem ensinado por mestres. Ele nasce da alma, da ferida, da capacidade de suportar aquilo que os outros não suportam. É um dom, mas também uma sentença. E aqui mora o paradoxo. O empata é tanto vítima quanto revelador. Ele sofre ao carregar dores que não são suas, mas ao mesmo tempo se torna o único capaz de expor o que ninguém ousa olhar. Essa dualidade é o que o torna mortal para os narcisistas. Porque no fim, não é o empata quem destrói. É o próprio narcisista, incapaz de suportar o reflexo que vê. Mas cada revelação cobra seu preço. O empata se esgota, sente-se vazio, muitas vezes confuso sobre quem realmente é. Essa confusão, no entanto, é o caminho da individuação. Jung ensinava que só ao atravessar o caos interno podemos encontrar o verdadeiro eu. O empata vive essa travessia em silêncio, e cada encontro com um narcisista é uma iniciação dolorosa em direção à própria essência. Então surge a pergunta que arde como fogo oculto: até que ponto você suporta ser o espelho? Até onde aguenta carregar verdades que nem mesmo são suas? Talvez você ainda não saiba, mas cada lágrima que derramou já foi também uma arma invisível, uma prova de que sua sensibilidade é o dom que nenhum narcisista pode aprisionar. Há um instante em que o empata percebe que não há mais retorno. O peso das emoções alheias já se misturou com as suas próprias, e a linha entre o eu e o outro desaparece. É nesse ponto que a confusão se transforma em revelação. Jung dizia que aquilo que mais negamos em nós se manifesta nos encontros mais intensos, e talvez o empata seja justamente o mensageiro desse encontro inevitável. O narcisista sente essa força e, sem compreender, reage com mais controle, mais manipulação, mais máscaras. Mas quanto mais ele se esconde, mais visível se torna. O empata não precisa de provas, porque já carrega dentro de si a verdade que o outro não suporta. É como se a presença fosse um raio de luz em uma sala fechada. Não há escapatória, tudo é exposto, até o que parecia enterrado. E aqui nasce a inquietação. Será que o empata suporta esse fardo? Porque ser portador da revelação significa viver constantemente à beira da exaustão. Cada gesto do narcisista, cada olhar vazio, cada palavra calculada cai sobre ele como peso invisível. Ainda assim, por mais que sangre por dentro, o empata não se quebra. Ele curva, mas não cai. Ele chora, mas não se apaga. Essa resistência silenciosa é o que enlouquece o narcisista. Ele se alimenta do caos, mas diante do empata, encontra um espelho que não cede, uma fragilidade que não colapsa, uma dor que não se transforma em submissão. É como tentar dominar a água. Quanto mais aperta, mais ela escapa pelos dedos. E nessa fuga, a força do empata se revela, sutil e incontrolável. Você já sentiu ser como essa água?
Flexível, vulnerável, mas impossível de ser contida. É isso que faz do empata uma ameaça invisível. Não há corrente que prenda o que não se deixa capturar. O narcisista acredita ter vencido, mas a cada tentativa de controle apenas confirma sua própria impotência. O empata não precisa lutar, sua natureza já é resistência. Mas essa resistência não vem sem feridas. O empata carrega cicatrizes invisíveis, marcas que não se veem a olho nu, mas que moldam cada gesto, cada palavra, cada silêncio. São feridas ancestrais, talvez herdadas, talvez inscritas no inconsciente coletivo. E Jung sabia, as feridas não curadas se tornam destino. O empata, ao acolhê-las, transforma destino em consciência. E a consciência é a maior arma que existe. Porque o narcisista vive da inconsciência, do teatro que nunca é questionado. Quando a consciência entra, o palco se desfaz, o roteiro perde sentido, as máscaras caem. O empata não é apenas um ser que sente, é a lembrança viva de que nada pode permanecer oculto para sempre. O mais inquietante é que o empata não escolhe esse papel. Ele é escolhido por ele. É como se o universo o tivesse marcado para ser esse espelho, essa travessia entre sombra e luz. E por mais que tente negar, sua vida sempre o coloca diante de situações que confirmam o dom e o peso que carrega. Não é um destino fácil, mas é inevitável. E é aqui que surge a tensão maior. Até onde o empata pode ir sem se perder. Até onde pode refletir sem ser engolido pelo reflexo. A cada encontro com o narcisista, essa pergunta retorna, lateja, exige resposta. Mas talvez a resposta não esteja em palavras, e sim no simples fato de continuar respirando, mesmo quando o peso parece insuportável. Você já sentiu que, por mais que tentem apagar sua luz, ela insiste em permanecer acesa? Talvez seja isso o que mais enfurece os narcisistas. Perceber que há algo em você que não pode ser possuído, nem controlado, nem destruído. Algo que permanece, algo que resiste, algo que os expõe e ao mesmo tempo os derrota em silêncio. Há um momento em que o empata se torna mais do que um observador silencioso. É como se toda a energia acumulada das dores alheias se condensasse em sua presença, criando um campo invisível que ninguém consegue ignorar. O narcisista, acostumado a ser o centro, sente-se deslocado, como se tivesse perdido o palco para uma força que não sabe nomear. É nesse instante que o poder muda de mãos, mesmo que nada seja dito. O empata não precisa se mover para provocar esse deslocamento. Sua simples respiração carrega a memória de todas as lágrimas já absorvidas, de todos os gritos que ninguém ouviu, de todos os silêncios que ecoaram dentro dele. Essa bagagem invisível não o torna fraco. Pelo contrário, o transforma em testemunha viva daquilo que o narcisista tenta negar. E diante de uma testemunha, não há manipulação que dure. Jung dizia que ninguém se torna consciente sem dor. O empata encarna essa lei. Ele é a dor viva que se recusa a ser esquecida. E ao carregar essa verdade, ele desmonta qualquer narrativa fabricada pelo narcisista. Porque não importa o quanto tente disfarçar, a presença do empata faz a mentira perder força. É como se a própria atmosfera rejeitasse o falso e exigisse a verdade. Você já reparou que certas pessoas ficam inquietas apenas com a sua presença? Não precisam de uma palavra, não precisam de um gesto. Apenas estar ali já as deixa expostas, desconfortáveis, vulneráveis. Isso acontece porque a sua energia ativa o que está adormecido nelas. O empata é um catalisador invisível e o narcisista, que vive de negar o que é real, não suporta esse catalisador. O mais inquietante é que o empata não faz isso por escolha consciente. Ele não acorda decidido a expor ninguém. É a própria natureza que fala através dele, como se fosse um instrumento da psique coletiva. Isso o torna inevitável. Ele é um portal por onde a sombra passa, e o narcisista, ao tentar atravessar, acaba se perdendo no reflexo. E esse reflexo é cruel, porque mostra tudo o que foi escondido, o medo, a carência, a insegurança. O narcisista se vê pequeno diante do empata, e essa pequenez é insuportável. Ele tenta reagir, tenta esmagar, tenta ferir.
Mas quanto mais tenta, mais confirma a verdade que o empata já trouxe à tona. O reflexo não mente. Para o empata, isso é exaustivo, porque ao mesmo tempo em que revela, ele também sente. Cada máscara que cai traz consigo um peso emocional, e esse peso se acumula em sua alma. É como carregar uma casa de espelhos dentro do peito, refletindo não apenas os outros, mas também a si mesmo em fragmentos distorcidos. O empata não escapa da dor, ele a atravessa. Mas é justamente nessa travessia que sua força cresce, porque cada dor sentida e suportada se transforma em clareza. Cada lágrima absorvida se torna visão. O empata aprende em silêncio o que os outros nunca ousariam enfrentar. Essa aprendizagem é invisível, mas é também o que o torna indomável. O narcisista nunca poderá vencê-lo, porque nunca suportará o que o empata suporta todos os dias. Você já percebeu que sua maior dor também é sua maior arma? Que aquilo que te fez sentir frágil é justamente o que te torna impossível de controlar? Essa é a ironia cruel e bela da jornada empática. A vulnerabilidade que parecia sentença é, na verdade, poder oculto. Jung chamava isso de integração da sombra, transformar fraqueza em força, transformar ferida em revelação. E assim, cada encontro entre empata e narcisista não é apenas uma luta silenciosa, é um ritual arquetípico. A luz e a sombra se confrontam não em palavras, mas em presenças. O narcisista tenta dominar, mas se perde no reflexo. O empata sofre, mas cresce. E nesse jogo invisível, algo maior se desenha, algo que transcende os dois, algo que só pode ser compreendido por quem sente. Há uma estranha alquimia que acontece quando o empata se encontra diante do narcisista. É como se dois mundos colidissem em silêncio, e desse choque emergisse algo que nenhum dos dois pode controlar. O narcisista percebe o desconforto, mas não sabe explicar. O empata sente a sobrecarga, mas não consegue fugir. Ambos estão presos em um campo invisível que os ultrapassa. Esse campo não é apenas psicológico, é quase arquetípico. Jung dizia que somos movidos por forças maiores do que nossa consciência e que cada encontro humano ativa símbolos ancestrais. O empata carrega o arquétipo do espelho, aquele que reflete o que foi negado. O narcisista, ao encarar esse espelho, vê o que sempre evitou. O choque é inevitável, a verdade é incontrolável. Mas a verdade não chega como revelação clara, chega como incômodo. É no olhar que se desvia, na respiração que se altera, na palavra que perde força. O empata não precisa acusar, porque o próprio corpo do narcisista já entrega o desconforto. É como se a máscara escorregasse sem que ninguém a tocasse. A queda é silenciosa, mas devastadora. Você já esteve em um lugar onde a atmosfera parecia pesar, mesmo sem razão aparente? Talvez fosse a presença de alguém que carrega dentro de si o inconsciente dos outros. O empata faz isso sem querer, absorve, mistura, revela. O ambiente muda porque a verdade escondida encontra uma brecha para emergir. E o narcisista, que depende de manter o cenário sob controle, sente-se desarmado. O mais inquietante é que o empata sofre nesse processo tanto quanto o narcisista, porque sentir o que não é seu é carregar dores que não escolheu. Cada manipulação percebida, cada máscara que cai, deixa marcas dentro dele. É como se colecionasse cicatrizes invisíveis, tatuagens emocionais que ninguém vê, mas que moldam seu ser em silêncio. Ainda assim, é nesse sofrimento que reside o poder, porque quem suporta o peso da sombra também aprende a lidar com ela. O empata aprende a caminhar por territórios emocionais, onde ninguém mais ousa entrar. E essa habilidade é algo que nenhum narcisista pode copiar. Ele pode imitar emoções, mas nunca poderá senti-las na intensidade em que o empata as sente. E isso é o que o torna mortal. Porque o narcisista se sustenta na aparência, mas diante do empata, a aparência não tem valor. O que importa é a vibração invisível, o reflexo inevitável, a verdade que escapa pelos poros. O empata não precisa falar, sua existência já é sentença. O narcisista, sem perceber, já está exposto. Mas não pense que essa exposição é apenas para o outro. O empata também se vê refletido,
também encara suas sombras, também sangra ao olhar para dentro. O espelho que ele segura é de dupla face. E ao revelar o narcisista, revela também a si mesmo. É uma travessia dolorosa, mas também uma iniciação. Cada confronto é um degrau na escada da individuação. Você já sentiu que cada dor que atravessou te deixou mais inteiro, mesmo quando parecia que te destruía? Esse é o paradoxo da alma empática. Crescer através daquilo que deveria aniquilar. Transformar vulnerabilidade em força, caos em clareza, sombra em consciência. E é justamente esse paradoxo que os narcisistas não suportam, porque eles não sabem crescer com a dor, apenas escondê-la. E assim, a cada encontro, o empata se torna mais do que alguém que sente. Ele se torna guardião de verdades que não se calam, testemunha viva de um processo que transcende as máscaras humanas. O narcisista pode tentar se esconder, mas diante do empata, a sombra sempre encontra uma forma de falar. E quando fala, nada permanece intacto. Há instantes em que não sabemos se estamos ouvindo uma história ou vivendo dentro dela. O empata, com sua vulnerabilidade que sangra, mostrou-se também como guardião de forças invisíveis. E o narcisista, com sua máscara de aço, revelou o quanto treme diante do reflexo inevitável. Nada disso é apenas externo. É uma paisagem da alma, um espelho interno que se acendeu diante de você. Porque no fundo não falávamos de outros, falávamos de você, da sua capacidade de sentir, do peso que já carregou em silêncio, das dores que nunca tiveram nome, mas que você reconheceu ao longo desta jornada. Carl Jung diria que o inconsciente coletivo sussurra através de símbolos, e talvez cada frase aqui tenha sido apenas um símbolo destinado a despertar o que já existia em você. O empata é aquele que sangra, mas também aquele que revela. Ele caminha entre feridas e, mesmo exausto, traz à tona aquilo que ninguém ousa encarar. Talvez você tenha sentido ao longo destas palavras que uma parte esquecida de si foi chamada à superfície. Essa parte que sempre tentou se esconder, agora pulsa, pedindo espaço. E se a dor que você sempre carregou fosse, na verdade, o início da sua força? E se o peso da sensibilidade fosse também a prova de que há em você algo que não pode ser controlado? O narcisista teme exatamente isso, a impossibilidade de prender o que já nasceu livre. E dentro de você, mesmo nos dias mais sombrios, essa liberdade permanece. Você já percebeu como certos encontros mudam tudo sem que nada aparente aconteça? É como se uma chama fosse acesa dentro da escuridão, iluminando apenas o suficiente para não se perder. O empata é essa chama. E agora talvez você comece a perceber que sempre carregou esse fogo sem saber. O silêncio que agora paira não é vazio, é presença. É a presença da sua própria sombra, esperando ser olhada. É a presença da sua própria luz, aguardando ser assumida. Não há fim aqui, apenas continuidade, porque toda revelação verdadeira não fecha portas, abre corredores. E este é apenas o primeiro deles. Carl Jung lembrava que a psique humana é infinita e que cada símbolo é um portal para camadas mais profundas. O que você sentiu aqui não é resposta, é convite. Convite para olhar de novo, para se reconhecer, para aceitar que aquilo que parecia fraqueza é também força e que aquilo que parecia prisão é, na verdade, caminho. E se este caminho agora te chama, é porque já estava dentro de você desde sempre. Ninguém desperta o que não existe, apenas recorda o que foi esquecido. Talvez seja por isso que, ao terminar de ouvir, você sinta que algo permanece vivo, como um eco que não cessa. Esse eco é você, é sua alma, é sua sombra e sua luz dialogando pela primeira vez em muito tempo. A pergunta não é se você está pronto, mas se ousa dar o próximo passo. Porque a travessia já começou no momento em que você decidiu permanecer até aqui. E permanecer é escolher. Escolher não se apagar. Escolher não negar. Escolher refletir. E toda escolha consciente é um ato de libertação. Deixe que esta chama siga viva. Compartilhe-a, comente, entregue sua voz ao silêncio que também habita os outros. Inscreva-se não apenas em um canal, mas em uma jornada que continua além desta tela. Porque sentir é o dom que transforma. E hoje você já não é o mesmo que começou. A verdade simbólica é simples e eterna. Aquilo que você teme em si é exatamente aquilo que pode te libertar.